Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre duas características do fruto do Espírito Santo de Deus, que é longanimidade e benignidade. Amém? A longanimidade, esse gomo, nos habilita a suportar provações e nos leva a ser complacentes com as falhas dos outros, leva-nos a ter paciência com o nosso próximo. Então nós precisamos buscar desenvolver a longanimidade, porque este fruto nos levará a tolerar a má conduta dos outros contra nós, sem buscar vingança, deixando Deus agir. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1, o versículo 20, a Bíblia diz que Deus não habita na ira do homem. Deus não habita na ira do homem. Mas o texto de Romanos 12, o versículo 20, a Bíblia diz que nós não devemos vingar a nós mesmos, mas pelo contrário, dar lugar à ira de Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Então este fruto da longanimidade nos leva a ter este posicionamento diante de Deus. Ter um posicionamento de longanimidade e paciência. Pois a paciência é a característica da maturidade espiritual, um crescimento espiritual. E infelizmente há muitos cristãos que sofrem por não desenvolverem-se espiritualmente, sendo impacientes e não tendo o gomo do fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade. E nós precisamos nos atentarmos para esta qualidade qualitativa do Espírito Santo e nos deixarmos ser conduzido por Ele, aprimorado por Ele, para que Ele gere em nós o fruto da sua natureza, para que nós possamos em nossas vidas demonstrar e resplandecer a glória de Deus. Amém? Mateus capítulo de número 5, versículo 16, a Bíblia diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estais no céu. Mas é somente possível se nós nos submetermos ao senhorio do Espírito Santo de Deus. Porque mediante as coisas difíceis da vida que vêm para nos abater, nós estaremos exercendo este gomo da longanimidade e nós manteremos o controle e a paciência, esperando em Deus. O salmista Davi, no Salmo 40, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós precisamos desenvolver, nos submeter ao senhorio do Espírito Santo, para que ele gere em nós, produza em nós a longanimidade, a paciência. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para que eu e você resplandeça o caráter de Deus, só é possível através de uma vida de devoção, de submissão ao senhorio do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes nós oramos, nós pedimos que Ele gere em nós o seu fruto, mas nós não queremos abrir mão do nosso eu, do nosso achismo, e com isto nós somos empacados espiritualmente, vivendo somente no estado de bancarrota espiritual. Se nós queremos ser habilitados pelo fruto do Espírito Santo, o gomo deste fruto que é a longanimidade, nós precisamos ter um posicionamento de humildade ao Espírito Santo de Deus, diante do Espírito Santo de Deus e para o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus é humilde, ele é manso, ele não entra chutando a porta. Pelo contrário, ele bate na porta. Ele quer que nós damos legalidade. O Salmo, no livro de Salmo, a Bíblia diz, eu vos ensinarei, instruirei o caminho que deve seguir. Não sejais como um cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento,
cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeita a ti. Então Deus não quer que nós sejamos como cavalo e mula, que só obedece se tiver com a labrides na boca. Ele quer que nós sejamos obedientes, nos submetamos ao senhorio do Espírito Santo, para que ele gere em nós a longanimidade, a paciência, para que diante das circunstâncias nós continuemos tranquilo, compassivo e esperando em Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quinto, o gomo, a benignidade. O termo dentro do contexto original significa bondade como qualidade de pureza, também disposição afável de caráter e atitude que abrange a ternura e compaixão e brandura, e significa gentileza e doçura de temperamento, sobretudo com as pessoas simples. O termo remota a ideia de generosidade e sensibilidade emocional e espiritual para com os outros, e a ideia de discernir o limite da carga de cada pessoa significa uma índole boa, bom caráter, benevolência e humildade e bondade para com outros. E nós precisamos buscar. E partindo desse pressuposto, eu afirmo retoricamente que nós não conseguiremos ser bondosos por nossos esforços humanos. Essa bondade vem de Deus e é a ação do Espírito Santo dentro do interior do homem. Deus é a fonte de toda a benevolência e amor longo, e benignidade é a característica do crente que é submisso ao senhorio do Espírito Santo de Deus. E ele gerará em nós este gomo do seu fruto. Somente neste posicionamento o crente terá estas manifestações. Se nós queremos, de fato, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, dominado pelo Espírito Santo de Deus no bom sentido, no sentido de que ele tem a primazia da nossa vida e que ele tem o senhorio da nossa vida e nos guia e nos conduz por caminho que ele deseja, nós seremos aprimorados, aperfeiçoados, capacitados para viver neste lugar de fruto que glorifica a Deus. Amém? Então nós precisamos nos submeter. Nós precisamos ter um posicionamento de obediência para que através da obediência ele, o Espírito Santo, possa trabalhar em nós, produzindo em nós a sua natureza, o fruto desta natureza dentro de nós, manifestada nas ações cotidianas da vida de um cristão autêntico. Porque muitas das vezes nós queremos o fruto do Espírito, mas nós não queremos ser obedientes. Nós não queremos nos submeter a ele. E desta forma, é impossível que alguém manifeste o fruto do Espírito. Porque os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus e que se inclina para as coisas do Espírito. Você pode ler Romanos 8, a partir do versículo 5, que diz esta linguagem, traz esse conceito sobre a submissão ao Espírito ou a submissão à carne. Se eu submeter minha carne, eu não vou produzir esse gomo, ou estes gomos do fruto do Espírito Santo de Deus. Não vou conseguir. Porque quem vive na carne não pode agradar a Deus. Somente aqueles que vivem segundo o Espírito e pensam nas coisas do Espírito pode agradar a Deus. Então, se você quer manifestar estas características do fruto do Espírito Santo, você precisa se submeter ao senhorio do Espírito Santo de Deus. Você precisa se submeter a tudo aquilo que ele já manifestou na palavra dele e colocar em prática. Porque não basta somente ouvir, é preciso ouvir e praticar. Porque bem-aventurados não são somente os que ouvem, mas bem-aventurado é aqueles que ouvem e a colocam em prática a palavra de Deus.
E aí se cumprirá em nós que nós estamos vivendo no Espírito e o Espírito Santo produzirá em nós as características do seu fruto. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero orar por você, Pai, que a cada dia nós possamos e devemos produzir nas nossas vidas e ser aperfeiçoado pelo Teu Espírito, trazendo em nós a manifestação da longanimidade e da benignidade, sendo crentes verdadeiros e obedientes ao Teu senhorio e à direção que o Teu Espírito Santo nos dará e nos dá a cada dia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Amém.